Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Para você que não me conhece ainda, eu me chamo Sinara e hoje eu quero conversar aqui com vocês, compartilhar aqui um pouco com vocês como que foi a minha vida e como que está a minha vida hoje após eu ter um relacionamento com um psicopata. Então, gente, e o que eu quero trazer aqui para vocês é exatamente esse momento no qual eu me libertei, da forma que eu me libertei e como foi a minha vida daí para frente após a descoberta, após eu identificar que eu estava num relacionamento abusivo e eu consegui superar, a forma que eu consegui superar tudo isso. E eu quero dividir aqui com vocês, porque eu sei que muita gente, a maioria que chega aqui nesse canal, são pessoas que viveram dentro de um relacionamento abusivo ou já saiu, porque eu sei que nesse momento tem muitas pessoas que podem estar sofrendo, pessoas que estão naquele momento de luto, de dor, que eu conheço muito bem, eu sei exatamente como funciona, e aqui eu quero levar um pouco de esperança para vocês e falar como que foi o processo, como que eu consegui me ajudar e como eu consegui sair, me libertar literalmente. Tá bom, gente? Então, eu tive um relacionamento abusivo durante 6 anos mais ou menos, tá? Não lembro exatamente, mas assim, mas eu acredito que foram 6 anos. E dentre esses 6 anos eu tive muita ida e vinda. Aquele processo que todo mundo sabe, né? O abusador, ele faz algo e a gente acaba se separando, mas ele acaba praticando o Hoover, sugando novamente para a relação, e assim eu fiquei. Durante esses 6 anos, foram mais 8 ou 9 vezes, mais ou menos, que foi de ida e vinda. Porém, esse abusador, ele ficou dentro desses 6 meses, ele me perseguia muito, sempre queria voltar, porque eu morava na minha casa, né? Eu que permitia que ele viesse para dentro da minha casa e quando eu não queria mais, eu fazia com que ele se retirasse de dentro da minha casa. Sendo que durante esses 6 anos eu fui uma pessoa, eu acredito pelo que eu aprendi, o que eu conheci, hoje o conhecimento que eu tenho, que eu fui uma pessoa muito difícil para ele. Difícil no sentido que eu sempre fui uma pessoa muito alegre, eu sempre fui uma mulher guerreira, uma mulher independente, eu não dependia dele para nada, eu tinha já minha casa, tinha minha vida, eu não tinha dependência financeira dele, nenhuma, e sempre fui uma pessoa de uma autoestima muito boa, eu sempre fui muito feliz, eu nunca fui depressiva, eu nunca tive depressão, e, e uma pessoa alegre, gosto muito de cantar, gosto de bater papo com as pessoas que são íntimas de mim, dar enormes gargalhadas. Eu sou assim, como eu digo, eu sou uma pessoa feliz por natureza. E natureza de todos nós, né? O modo de dizer aqui para vocês. E eu tinha muito isso, então ele lutou muito, ele insistia, fazia as coisas, insistia, mas por mais que ele já estivesse mexendo comigo, me manipulando, mas ele me via uma pessoa forte. Ele me via uma pessoa forte. Ele sempre tentou me afastar de amigos, de família, aquele processo de abuso que todos os abusadores eles praticam, né? Hoover, manipulação, fazer com que a mulher se sinta lá embaixo. Então, ele não conseguia fazer isso comigo. Mas, enfim, 6 anos, né? Chega uma hora que a nossa carga emocional, ela vai despencar, porque a gente não é de ferro. A gente não... Chega um momento que o nosso psicológico não aguenta. Então, foram muito tempo de lutas que ele não conseguia. Então, nessa última vez que eu me separei dele, eu estava na minha casa sozinha, gente, sozinha, né? Antes disso tem todo um processo, mas eu preferi encurtar, porque o importante mesmo que eu quero passar aqui para vocês foi como eu descobri e como que ficou a minha vida após essa descoberta.
E durante um certo dia, foi aonde que eu comecei a entrar naquele processo de culpa, de sentimentos ruins, de querer procurar o que eu estava fazendo errado, por que aquela pessoa ela não estava comigo ali naquele momento. Foi aonde que ali, a partir dali, eu ia iniciar o meu fundo de poço. Era a partir dali que eu iria começar a entrar naquele processo de autodestruição. Mas entrou uma pessoa muito, mas muito especial. Aliás, essa pessoa já estava na minha vida. Ele sempre esteve comigo. Mas houve algo assim muito bonito, que é o mais importante disso tudo. Não tem como eu guardar para mim. Eu tenho que falar para vocês. E essa pessoa especial na minha vida veio ao meu encontro para falar comigo. E essa pessoa especial é Deus. Um belo dia eu estava com muito sofrimento, chorando, angustiada, e Deus, ele chegou assim do nada e ele falou comigo. Eu estava ali naquela angústia, né? Naquela coisa ruim que todo mundo que passa por um relacionamento sabe muito bem como é que isso funciona. Então eu estava naquela angústia, naquele desespero, e Deus ali conversou comigo, porque antes de falar, eu quero explicar aqui uma coisa para vocês. Gente, eu não sabia o que era psicopata. Eu não sabia o que era narcisista perverso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre narcisista. Para mim, narcisista era aquela pessoa, uma palavra, que era uma pessoa metida besta, alguma coisa assim. E psicopata, para mim, era somente o serial killer, os matadores em série. Eu não tinha conhecimento nenhum que existia psicopata de grau 2, que são esses seres malignos que entram na vida das pessoas para sugar a alma, para destruir. E eles são uns assassinos, sim, uns assassinos de vida, de vida, de alma. Eles matam a pessoa viva, ali vai matando, fazendo com que a pessoa morra aos poucos. Mas enfim, num belo dia eu estava em casa num desespero muito grande, eu conversando com Deus, falando com Deus o que estava acontecendo, que a minha cabeça já estava desnorteada, eu não sabia por que eu estava sentindo aquilo, falando com o Senhor, por que eu estou sentindo isso tudo? Eu nunca senti isso na minha vida. E eu sem ter noção de nada, gente, de nada. Por que eu tô assim? É uma angústia, é algo diferente que eu nunca senti antes. Por que eu tô nessa confusão na minha mente, sem entender? E ali, do nada, Deus falou comigo. E Deus falou assim, pega seu telefone. E é como se Deus tivesse me conduzido. Não foi uma voz que eu ouvi. Foi como se Deus estivesse dentro de mim e Ele estivesse ali me direcionando para fazer algo. E Deus me fez, eu estava na cozinha, Deus me fez sair da cozinha, meu telefone estava na sala, e Deus me fez sair da cozinha, ir para a sala, pegar meu telefone, e aquilo dentro de mim, do nada, gente, do nada, porque eu não estava pensando nisso, e porque eu não tinha conhecimento, nenhum. E aquela voz, aquilo dentro de mim, mandou eu pegar o telefone e aquilo dentro de mim assim, vai no Google e digita psicopata. E eu peguei ali o telefone e digitei psicopata. Gente, quando eu cliquei em cima, que eu comecei a ler aquilo tudo, eu arregalei os olhos, abri a boca e eu falei comigo mesmo, gente, esse aqui é fulano. E cada vez que eu lia, parece que aquelas palavras iam entrando no meu coração, na minha mente, e é como se eu fosse ali descobrindo a cada palavra a total personalidade dele.
E eu fiquei ali meio que em estado de choque lendo aquilo. E quanto mais eu li, eu falava, gente, é ele, é ele, é ele. Eu sozinha falando comigo porque eu estava só. E quando eu finalmente coloquei na minha cabeça ali, lendo aquilo tudo, que o que era um psicopata, naquele mesmo instante Deus falou assim comigo, esse é fulano. Deus falou ali comigo, esse é fulano. Passando um pouquinho, uns 10 minutos, não sei, ali no meio, nesse meio tempo que eu estava, né, ainda assimilando aquilo tudo dentro de mim, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem, e essa pessoa falou, oi, tinha muito tempo que ela não falava comigo, era uma pessoa, assim, amizade em comum que tinha, que eu tinha e o fulano, né, o passado lá tinha também. E quando essa pessoa mandou mensagem para mim, oi, tudo bem? Deus ali, ele falou assim, fala para ela, abre a tua boca e fala aquilo que você já sabe. E eu, né? Tipo assim, eu não estava entendendo nada. Não estava entendendo nada. Deus falou, abre a sua boca e fala, você precisa falar aquilo que você já sabe. E ali naquele momento eu comecei a escrever, mandar áudio e explicando o que eu estava descobrindo. Eu falei assim, olha, Deus acabou de me revelar algo. E eu comecei a falar para aquela pessoa. Sendo que aquela pessoa se admirou, coisa e tal, mas não deu a importância, assim. É como se as pessoas que não têm um conhecimento desse transtorno de personalidade, as pessoas que não sabem o que é conviver com um psicopata, com um narcisista perverso, as pessoas meio que, eu acho que não acreditam. As pessoas não têm a noção da realidade, o que realmente esses seres malignos são. Eles não entendem. Então, a pessoa, falei, mas a pessoa não deu, assim, deu atenção, mas não, acho que não se importou muito. Que coisa, né? Como se eu dissesse assim, fulano fez isso assim, assim, e a pessoa se admira. Então eu vi que ali ela não deu aquela importância, né? Atenção, mas não deu aquela importância porque não tem noção. E ali, quando eu estava falando, né, mandando áudio, escrevendo ali para aquela pessoa, é como se Deus estivesse ali me tratando. Conforme Deus falou ali, abre a sua boca e fala. Você precisa falar o que você já sabe. É como se eu já soubesse de algo e eu deveria colocar para fora, falar, para poder aquilo ser tratado. Porque não é só eu entrar aqui, eu tinha que expandir, eu tinha que colocar para fora. É como se eu realmente afirmasse, testificasse aquilo que Deus já tinha acabado de me revelar. E eu ali, a partir daquele momento, eu pensei que eu já tinha nessas idas e vindas. Eu falei, não, foi Deus que me revelou. Foi Deus que falou comigo. Gente, porque é muito lindo. Aqui eu não estou falando questão de religião. Eu não estou aqui falando para vocês que foi alguém que veio me contar. É alguém que eu fui em algum lugar e alguém me trouxe uma revelação. Não foi isso. Foi eu e Deus. Foi Deus comigo. Foi algo muito particular que Deus, naquele momento, ele sabia que eu precisava ter esse conhecimento. Porque eu não sei se de repente Deus não me revela naquele momento, se eu estaria aqui conversando com vocês. Porque tanto poderia acontecer algo comigo, como eu também poderia fazer. Então, ali naquele momento, Deus sabia, aqui é o ponto aonde até a minha filha pode ir. Daqui para frente ela não pode, porque daqui para frente pode vir a acontecer algo com ela ou ela mesma fazer algo. Então, Deus sabe das nossas limitações. Então, foi algo que Deus, foi uma coisa íntima, uma coisa forte, no qual eu vou guardar pro resto da minha vida, tá? Não estou aqui, como eu falei, não estou aqui falando de religião, não estou aqui falando de pessoas que vieram me falar. Foi uma experiência que eu tive com Deus. Que Deus ali naquele momento, só Deus sabe por que era necessário ele falar aquilo para mim. Então,
A partir daquele momento que eu descobri, o que que eu fiz? Nesse momento até eu fui procurar um outro lugar para viver e comecei a colocar em prática. Eu falei, comecei a pensar muito. Primeiro, eu passei, gente, por todo o processo que toda pessoa que convive com psicopata, com narcisista perverso, passou. Por isso eu entendo a sua dor. Eu entendo você que está ou saiu de um relacionamento abusivo, porque eu entendo muito bem como que isso funciona, a dinâmica. Muitas das vezes é até difícil uma pessoa que está dentro de uma relação assim, conversar, falar com outra pessoa, porque, gente, as pessoas, ela não só por este assunto, mas qualquer outro assunto, as pessoas, elas se fecham. Aquilo que ela não sabe, elas simplesmente se fecham para ter o entendimento. E elas preferem acreditar no que elas querem, da forma que ela quer. Então, se você não tem conhecimento, você não pode julgar, você não pode falar. Então, é muito difícil, às vezes, você ir conversar com uma pessoa que não tem conhecimento sobre esse assunto, as pessoas simplesmente não dão muita importância ao que você fala. Então, eu sei exatamente o que é, como funciona, a dinâmica. Então, eu entendo a sua dor, eu entendo o que você está passando. E ali, então, eu decidi em busca de melhorar, porque eu estava ali, passei por aquela dor do luto, eu passei pela abstinência, eu passei pelo sofrimento, sendo, gente, que eu pensei assim, bom, se Deus me revelou, se Deus me mostrou que esse ser é um ser psicopata, Deus não fez isso comigo para eu me prostrar. Deus não fez isso comigo simplesmente por fazer. Aí tem propósito. Aí tem algo que Deus realmente, Ele quer que eu faça além disso tudo. Não foi em vão. E ali eu botei isso na minha cabeça. Eu falei, não, tem algo que Deus quer fazer. Tem algo que realmente Deus tem propósito na minha vida. E eu comecei a lutar. Comecei a lutar. E eu botando na minha mente, não, eu não posso, eu não quero. Foi uma luta diária, gente, como uma pessoa que tem um vício do álcool, que a gente fala assim, não toma o primeiro gole. Não, é um dia de cada vez. E eu fui, né, trabalhando isso dentro de mim, fui em busca de autoconhecimento, eu passei a assistir todos os vídeos que falam sobre transtorno de personalidade. Eu fui em busca de estudo, eu fui estudar, eu fui pesquisar, fui em busca de ter informação, porque quando a gente passa por isso, é como se fosse uma tsunami, um furacão que passou pela nossa vida e fez assim na nossa mente, no nosso corpo. E a pessoa, nesse momento, ela se sente como se estivesse dentro de um quarto escuro, buscando uma saída e não consegue. É algo muito tenebroso, é algo muito ruim. Só quem passou que sabe o que é isso. Então, eu comecei dia por dia. E eu não me entreguei. No momento que eu estava triste, eu me levantava. No momento que eu sentia abstinência, eu ia fazer alguma coisa. Então, eu comecei a me moldar. Eu não cheguei, gente, a fazer um tratamento, eu não cheguei a psicólogo, não cheguei a ir a terapeuta, eu não fiz nenhum tipo de tratamento. O meu tratamento foi eu e Deus. Eu o tempo todo ali lutando por mim. Eu aconselho as pessoas que vá em busca de tratamento, porque isso não é fácil. O que aconteceu comigo foi algo especial que aconteceu comigo. Claro que Deus pode fazer tudo isso na vida de qualquer uma outra pessoa. Mas tudo que Deus faz de acordo com aquela pessoa. Deus sabe como que Ele vai abençoar, como Ele vai ajudar aquela pessoa, porque nós somos únicos, né? Nós não somos iguais, nós somos iguais em algumas partes, em determinada situação, mas pessoas em si nós somos únicas. Então Deus trata com cada pessoa da forma que Ele sabe que Ele tem que tratar. Então a forma que Deus tratou comigo foi assim, me revelando, e eu fui buscando a Deus o tempo
pedindo, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, eu não quero isso para minha vida. E eu comecei a me autoanalisar, olhar para dentro de mim e falar assim, gente, eu sempre fui uma pessoa alegre, eu sempre fui uma pessoa guerreira, eu sempre fui uma pessoa feliz. E quando eu comecei a ler, pesquisar e entender sobre esse assunto, que eu fui ver, realmente esses seres, eles só se aproximam de pessoas assim, né? Geralmente, não que eles se aproximem somente de pessoas assim, mas eles gostam muito de atacar as pessoas que são assim. Porque como eles são seres das trevas, eles são pessoas que são vampiros sugadores de alma, eles querem ver eles querem se aproximar das pessoas felizes, pessoas que têm sorriso, pessoas que têm bens, pessoas que trabalham, pessoas que têm status, porque eles querem arrancar daquela pessoa tudo que tem para esvaziar aquela pessoa e deixar aquela pessoa sem nada como eles são. Quando eles não humilham, subjugam, maltratam, batem fisicamente, né? Maltratam fisicamente. Então eles querem isso, a intenção deles. Então eles adoram ir atrás de pessoas assim. Pessoas que têm brilho, pessoas que têm determinação. Porque são pura inveja, né? Eles vieram aqui na Terra para matar, roubar e destruir. Então eles querem tirar de nós o que eles não têm. Então ali eu fui em busca daquilo tudo de melhorar e eu fui lutando a cada dia. Eu falei, não, comigo não. Eu falei, eu não era assim, porque eu estava... O que mais me consumiu durante esse período foi a raiva, o ódio. Eu fiquei com um ódio muito grande dentro de mim. E eu tinha muito ódio, eu não aceitava ter passado aquilo pela mão dessa pessoa e eu não fazia nada, não acontecia nada, porque eu acho que isso é o que acontece com a maioria das pessoas que passam por um relacionamento abusivo. Então eu fiquei ali com aquele ódio, eu ficava com ódio, com raiva, não. E eu falei, não, enquanto eu estiver sentindo esse ódio, as coisas não vão mudar na minha vida. E eu falei, não, eu nunca fui uma pessoa que eu sentia ódio, eu nunca desejei mal para ninguém, eu nunca fui infeliz, por todos os problemas que eu passei na minha vida, mas eu sempre fui uma pessoa feliz, então eu não vou ficar, eu falei, se esse ódio é dele, não é meu, esse ódio é dele. E ali eu fui tratando, e ali eu fui me corrigindo, eu falei, não quero isso para minha vida, eu não tenho que ser como ele é, porque eles literalmente querem pegar o lixo que tem dentro deles, eles querem esvaziar a gente, tirar o que a gente tem e pegar o lixo que eles têm e depositar dentro da gente. Porque é exatamente isso que eles querem. Ver você arrasada, ver você chorando e ver você se tornando como ele. Você com os mesmos pensamentos e praticando as mesmas coisas que eles praticam. E eu não aceitei isso para minha vida. Gente, foi muito rápido. Em meses, não sei dizer para vocês especificamente, 5 meses, 6 meses, 7 meses, não sei. Foi o período que eu consegui a minha libertação em relação a ele. Mas eu lutei muito. Eu fiz por onde? Porque eu tive determinação para isso. Porque tudo na nossa vida, a gente precisa de uma determinação. Você precisa sair do lugar para algo acontecer. Não fique sentada esperando que alguém vai chegar e trazer alguma coisa na sua mão. Deus nos mostra o caminho, Deus nos ajuda, mas Deus fala assim, levanta e vai em frente. E você indo em frente, Deus está contigo. Então, mas quem tem que determinar é você. Deus nos dá livre-arbítrio. Então, ou você vai optar em ficar presa, acorrentada a um ser maligno desse, ou você vai determinar que você tem algo melhor à frente do que permanecer dentro desse sofrimento, desse ciclo de abuso, porque mesmo você, longe desse psicopata, desse narcisista perverso, se você deixar ele brincar com você, deixar você se permitir ficar assim, ó, você sofrendo, triste, para baixo, você ainda continua no ciclo de abuso. Então você tem que se levantar, você tem que se erguer e ir em busca daquilo que você quer para sua vida. Então eu fiz isso, gente, foi muito
Eu, assim, porque os especialistas, dentro do estudo deles, eles dizem que são de 2 a 5 anos. Isso quando demora mais para a pessoa se libertar de realmente dessa intoxicação, desse ciclo de abuso que fica dentro da pessoa. E eu passei por esse processo muito rápido, mas eu lutei. Eu mesma me ajudei. Eu falei um não e eu fui botando coisas na minha mente. Não, esse ser não presta, esse ser não merece nem que eu pense nele. Dirá eu sentir ódio, raiva, revolta por ele. Eu vou ficar doando o meu tempo, meus pensamentos, meus sentimentos para uma pessoa dessa. Essa pessoa não merece nem que eu sinta ódio. Essa pessoa, ela é nada, ela é insignificante. E eu fui trabalhando isso. E eu fui em busca de conhecimento, fui me envolvendo com outros tipos de pessoas, fui dando valor às pessoas que realmente são merecedoras a estar do meu lado, que me amam, porque eu nunca fui uma pessoa mesmo de muitas amizades, eu sempre fui uma pessoa restrita. Realmente, quando eu tenho uma pessoa por amiga, é porque realmente eu considero essa pessoa como amiga. Eu não sou essa pessoa de ter várias amizades. Então, ele também não teve muito trabalho para querer tirar pessoas, amizades do meu caminho, porque mesmo com as poucas amizades que eu tinha, e que ele tentou, eram amizades tão verdadeiras que elas permaneceram, ninguém saiu. Então, eu nunca fui de muita amizade, mas eu mudei meu modo de pensar. Hoje eu só dou valor às pessoas que realmente mereçam estar comigo, pessoas que me amam, pessoas que eu amo. Eu dou valor a cada minuto, a cada momento da minha vida. E eu fui em busca de me aperfeiçoar, de melhorar cada vez mais. Então, eu costumo falar assim para as pessoas, que eu acho até engraçado, né, gente? Claro que eu não vou fazer isso, né? Eu não sei, mas eu costumo falar assim, olha, se um dia eu ainda estiver de frente para ele, e eu seria capaz de falar assim, olha só, muito obrigada por tudo que aconteceu entre a gente, porque se isso não acontece, eu não seria essa pessoa melhor que eu sou hoje. Eu não teria chegado aonde eu cheguei. Então eu precisava de você ali naquele período junto comigo para poder eu me transformar na mulher, na pessoa que eu sou hoje. Então eu tenho a te agradecer. Claro, eu falo isso na brincadeira, mas que na verdade é. Não pelo ali o tempo que eu passei, o sofrimento, as coisas ruins que eu passei. Mas se eu não tivesse passado por aquilo, gente, eu não estaria aqui. Eu não estaria hoje com outros projetos que eu tô para minha vida. Mais para frente, aqui no canal, eu vou dividir com vocês, porque a minha vida não parou não, por conta desse psicopata não. A minha vida ela evoluiu, minha vida foi mais para frente. Eu descobri coisas na minha vida que realmente eu já existia aqui, mas eu não conseguia conhecer. Então eu progredi, eu fui adiante. Eu simplesmente peguei aquilo que foi tentado sobre a minha vida como maldição e eu tirei e transformei em bênção. Então somos nós que decidimos o que a gente quer para a nossa vida. Permitir a maldição ou a gente transformar a maldição em bênção. Então para você que está aí, gente, passando aí por essa dor de luto, conviveu com uma pessoa com transtorno de personalidade, é essencial, é você se cuidar e você buscar. Não se permita ficar no sofrimento. Eu entendo, dói, machuca, não é fácil. Agora, se você se entregar nisso aí que você está sentindo, você não vai sair dessa situação nunca. E você vai entender depois que você sair. Eu tenho certeza que um dia eu ainda vou ter a oportunidade de ouvir de vocês. Para vocês que lutaram, vocês vão dizer que vocês hoje são uma pessoa, que vocês se tornaram uma pessoa bem melhor do que vocês eram antes. Mas isso depende de cada um, tá? O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, né? Que são esses seres malignos que eles vieram na nossa vida para matar, roubar e destruir. Agora, você permite a destruição se você quiser.
Que tal pegar a maldição e transformar ela em bênção? Existe muita coisa para fazer. Não se permita sofrer. Então, não se permita se transformar no que eles são. Não se permita sentir ódio. Vai tirando isso dentro de você. Vai buscando coisas boas. Vai procurando pessoas que realmente te amam, pessoas que te admiram. Porque esse ódio, essa raiva, isso vai se acabando. Isso vai saindo, mas isso precisa que você se ajude. É triste, a sensação, eu sei, eu entendo vocês, é que aquilo nunca vai acabar. A sensação é que dali é para a morte. Mas você tem a condição. Eu saí desse jeito como eu estou contando aqui para vocês. Então, se eu sair, por que vocês não podem? Eu sou melhor do que vocês? Não. Eu apenas tive a determinação de não querer levar adiante isso para minha vida, porque eu não era assim. Por que eu teria que continuar assim? Foi isso que eu me apeguei, a olhar no meu passado, lembrar como era a minha vida antes de conhecer o que eu gostava de fazer. Eu falei, epa, esses 6 anos vão ser apagados da minha vida. Esses 6 anos não vai continuar assim, não. Acabou, eu vou voltar para o que eu era. Vou voltar lá. E voltei. E voltei para melhor, gente. Como eu falei aqui, minha vida está evoluindo. E foi dessa forma até que eu cheguei aqui no YouTube, nesse canal, conversando com vocês. Foi o momento que como eu falei no início, que Deus me revelou. E Deus falou comigo, abre a sua boca e fala. Você precisa falar aquilo que você já sabe. Então, eu entendi como aquelas palavras de Deus para comigo é que eu preciso ajudar outras pessoas. Eu preciso divulgar esse assunto, porque eu sei que nesse momento tem muitas pessoas sofrendo. E eu não quero essas pessoas sofrendo. Eu fico triste por saber que tem tantas pessoas por aí passando por uma situação dessa, porque eu senti na pele. Só que eu não permiti. Como eu falei, foi um processo muito rápido. Eu consegui me curar muito rápido, porque eu não me entreguei. Eu fui buscar aquela minha força, aquela garra que Sinara sempre teve e falei, não, eu sou melhor, eu sou maior do que tudo isso. Eu não sou como aquele ser. Então eu não tenho que viver em prol. Eu não nasci agarrada com ele, eu não nasci junto com ele e eu sempre fui uma pessoa feliz. Por que eu vou ser derrotada agora? Derrotada é ele. Derrotada é ele. Eu não. Então hoje, gente, eu não quero saber, entendeu? Como está a vida dele, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Eu vou dizer para vocês, né? Até hoje, eu ainda de tempo em tempo recebo ligações de número privado, já tentou entrar em contato de alguma coisa, alguma forma, mas eu não dou espaço, é o que eu falo para vocês aqui, quem dá brecha é a gente. Eles voltam para a nossa vida se a gente permitir. O diabo volta para a vida da gente se a gente der brecha para ele. E eu não dou mais brecha. Então, de alguma forma, é o que eu tô te falando, que eu falei para vocês, até acho, se eu não me engano, foi no vídeo anterior, que é como eles querem acorrentar as pessoas para levar para a vida dele pro resto da vida. Mas a pessoa, ela tem a decisão, o poder de se permitir estar acorrentado ou não. Então, você pode decidir, eu quero estar acorrentado ou não. E eu decidi que não. Então, para eles é um ciclo na mente deles que vai ali, a propriedade minha é meu brinquedo e eu vou ter esse brinquedo pro resto da vida. Mas comigo, nananina, não. Não tem essa comigo, não. Eu não sou brinquedo de ninguém, não. Eu sou uma joia rara, eu sou preciosa. Eu não sou brinquedo de coisa ruim, não. E realmente eu não dou brecha. De vez em quando acontece um númerozinho privado, uma coisinha ou outra, eu só faço rir e largo para lá, porque aqui não tem mais vez. As portas foram trancadas, porque eu determinei isso. Então é você que determina querer ou não permanecer nesse ciclo. Você tem poder, você pode. O maior é Deus. Mas se você se apegar a Ele, Deus pode dar a você tudo que Deus deu naquele momento para mim, para ter forças, né? Porque o diabo quer te ver no chão, ele quer ver você destruído. Mas Deus, ele quer te dar vida e vida com abundância. E se você passou por isso, entenda, todas as pessoas que passam por um relacionamento assim, é porque na verdade Deus ali, ele quer moldar, né?
o caráter, quer mudar os pensamentos, é porque Deus tem coisa maior para dar. Então se apegue nisso, tá? Não se entristeça, sai, não fique em cima de uma cama, não fica chorando, não se tranque, não se permita, tá? Entrar numa depressão, porque Deus tem algo melhor para você, tá? Esses demônios vieram para querer tirar de nós o que Deus já tinha dado, o que já estava em nós, mas Deus é maior para nos libertar e nos dar algo melhor ainda, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Força, tá? A minha intenção aqui, o tempo todo que eu falo com vocês, é ajudar, trazer esclarecimento e eu, o tempo todo passar motivação, porque a transformação que foi na minha vida, o quanto eu melhorei depois disso, eu não consigo guardar aqui dentro. Eu tenho que botar para fora, eu tenho que falar com vocês. Então, eu preciso falar, que é justamente ajudar vocês, que de repente ainda está mais fraquinha, não consegue. Cria força, tu é forte, você é guerreira, você é guerreiro, tá? Não se esqueça, tem um Deus lá no céu. Aliás, ele não está no céu, ele está aí dentro de você, porque Deus está com a gente o tempo todo, tá? Deus está com você e Deus te dá força. Busca força, mas para Deus te dar força, você tem que ir em busca, você tem que querer, tá? E sai. Esse abusador não faz mais parte da sua vida, não faz. Como eu digo, eu não quero mais saber, não quero. Hoje, não me importa a vida dele, não me importa o que ele é, não me importa o que ele faz. Hoje, o que importa, sabe o que é? É aonde eu estou, quem eu sou, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Agora, o que passou não faz mais parte da minha vida. Minha vida, ela tem presente e futuro. O passado já foi, não tem como pegar nada dali, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e eu volto em uma outra oportunidade para conversar com vocês mais um pouquinho, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.